A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Iremos dar aqui o início ao segundo trimestre que nós iremos ter aí com o estudo da carta aos Efésios. Estamos sem a revista, devido a esta pandemia, mas vamos dar continuidade aos estudos. Amém? Estou aqui usando o slide que nós usamos lá na igreja, quando estamos lá presencialmente, e espero que todos nós venhamos aprender com o Espírito Santo, que Ele venha abrir o nosso entendimento e nos capacitar a cada dia, a cada aula, em Sua presença. Amém? Vamos dar aqui início à primeira aula, a lição 1, que vai falar a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Amém? Então, vamos dar início. O texto áureo está em Efésios capítulo 1, verso 2, e diz assim: A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática está escrito: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo, Então, nesta verdade prática aí nós já vemos um resumo de tudo aquilo que nós iremos ver nesse segundo trimestre, Então, a Epístola aos Efésios ela vai revelar o propósito eterno de Deus para a Igreja de Jesus Cristo. Amém? Então, esse é o intuito desta lição. Apresentar aí, para que nós venhamos aprender o propósito de Deus para a Igreja de Cristo dentro da Epístola aos Efésios. Amém? Então, a leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 1, verso 1 e 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 1 ao verso 7. Amém? Os irmãos depois leiam, nós não fazemos a leitura para ganhar tempo no vídeo. O objetivo geral desta lição é mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios, como disse lá na verdade prática. O objetivo específico são 3. Primeiro, apresentar a autoria e a data da Epístola. Segundo, identificar para quem foi dirigida a Epístola aos Efésios. E terceiro, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na Epístola. Amém? Então vamos à introdução. Na introdução, nós já vemos como ela é denominada, Então ela é denominada como a coroa dos escritos de Paulo. Ela é denominada como a rainha das epístolas, Então, de todas as cartas que Paulo escreveu, então ela é denominada como a coroa das escritas de Paulo e como a rainha das escritas de Paulo. Amém? Então, na carta aos Efésios, nós vamos ver o propósito eterno de Deus para a igreja, que está revelada por meio de Jesus Cristo. Então, nessa lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da Epístola. Então, durante esse estudo, o conteúdo da Epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então, durante esse estudo, essas 13 aulas que iremos ter, essa Epístola aos Efésios, ela deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Amém? Que assim seja para todos nós. Então, tópico 1, autoria e data. Ponto 1, autoria. Então, conforme o costume da época, o autor iniciava a sua carta, a sua epístola ali, declarando a sua identidade. Então, nós vamos ver em Efésios capítulo 1, verso 1 da parte A, já Paulo dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo.
Então a autoria nós vemos que realmente é de Paulo através da Bíblia Sagrada, né? O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, que era o seu nome hebraico, né? Atos 13:9 diz: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele. Então nós vemos aí que antes do capítulo 13, nós vamos ver ali a Bíblia mencionando apenas o nome de Saulo, né? E aí a partir do capítulo 13, do verso 9, a gente vai ver agora só mencionando o nome de Paulo, né? Então não que no encontro que Cristo teve com ele no caminho a Damasco, em Atos 9, que mudou o nome dele, não. A Bíblia diz que ele também se chama Paulo, né? Então ele tinha ali os dois nomes, até por uma questão de costume da época, né? Colocar dois nomes em uma pessoa, né? Então Paulo, que era ali o seu nome grego, amém? Então Deus não mudou o nome dele, ele já tinha os dois nomes, mas aí em todas as suas epístolas e em toda a Bíblia agora, nós vamos ver sempre chamando de Paulo e ele sempre se apresentando como Paulo, amém? Então, Saulo provavelmente era uma homenagem aí a Saul, que foi o primeiro rei de Israel, né? Então, de repente, seus pais colocaram o nome de Saulo colocaram o nome de Saulo para homenagear aí o primeiro rei de Israel, né? Até porque eles pertenciam da mesma tribo, né? Atos 13:21 vai nos dizer: E depois pediram um rei a Deus, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, homem da tribo de Benjamim. Filipenses 3:5, Paulo vai dizer, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Então nós vemos aí em Atos capítulo 13, verso 21, a Bíblia dizendo que Saul era ali da tribo de Benjamim. E o próprio Paulo, ele menciona em Filipenses 3:5 que também ele era da tribo de Benjamim. Amém? Então, de repente aí, porque o nome dele também tem Saulo. De repente uma homenagem ao primeiro rei de Israel. Então, a assinatura apostólica, no ponto 2, que diz assim: nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo e nunca como Saulo, né? Então é interessante, Paulo escreve 13 cartas dentro do Novo Testamento, 13 livros que existem dentro do Novo Testamento, foi Paulo quem escreveu, né? Então, Paulo se identifica só como Saulo e nunca só como Paulo e nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, como ele disse lá em Romanos 11:13, né? Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, né? Então Paulo escreveu quantas cartas? 13, dentre elas Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Todas essas cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Amém? Outro detalhe interessante da sua autoridade apostólica está em Efésios 1:1, que ele diz lá, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, né? Isto é, não escolhido por homens, né? Não enviado por homens, mas sim por Deus. Ele diz lá em Gálatas 1, verso 1, capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, né? Então, uma assinatura aí a assinatura apostólica de Paulo, né? Ponto 3, uma epístola da prisão. Então, quando Paulo escreve
a carta aos Efésios, Paulo estava preso em Roma, né? E ele se identifica dentro da carta aos Efésios, por exemplo, em Efésios 3:1, ele vai dizer o prisioneiro de Jesus. Em Efésios 4:1, ele vai dizer o preso do Senhor. Em Efésios 6:20, ele vai dizer o embaixador em cadeias, né? Então, nós vamos ver aí que Paulo, quando está escrevendo a carta aos Efésios, ele está preso em Roma. Um aprendizado aqui para nós, né? Que de repente qualquer um de nós, no lugar dele, poderia estar preocupado, poderia estar angustiado, procurando advogado, o dia que vai sair, como vai ser, né? E Paulo está mesmo preso fazendo a obra de Deus, né? Levando a mensagem do Evangelho, orientação às igrejas, levando advertências às igrejas, mesmo preso, né, fazendo a obra de Cristo. E o interessante é que, por cometer nenhum crime, né, Paulo não cometeu nenhum crime, só por pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós vemos aí que é uma carta redigida dentro do cárcere, né? Então, é uma das cartas que integra, faz parte das epístolas da prisão, né? As epístolas escritas em prisão. Então, Paulo, quando está preso, ele escreve 4 cartas enquanto preso, né? É chamada ali de epístola da prisão. Então, é a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e a carta a Filemon. Então, são essas 4 cartas que integram ali o rol das epístolas da prisão redigidas por Paulo. Amém? A data. Então, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região mediterrânea, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo. Nós vamos ver essa informação lá em Atos 28:30. Então, a partir disso, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 a 62 depois de Cristo, né? Efésios 6:21 vai dizer: Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Né? Então, Paulo, numa prisão domiciliar, tinha ali as suas visitas, e Tíquico era um dos que iria ali visitar e levava informação de Paulo aos irmãos de Éfeso. Amém? Então ela foi escrita entre 61 e 62 depois de Cristo. Algumas bíblias de estudo aí nós vamos ver datas entre 60 a 64 depois de Cristo, mas tá dentro aí desse limite de datas aí, né? Mas a revista aqui em si vai dizer que foi entre 61 e 62 depois de Cristo. Eu tenho uma outra bíblia aqui de estudo, bíblia até da Escola Bíblica Dominical, muito boa por sinal, que vai dizer que ela foi escrita em 61 depois de Cristo. Então nós vemos aí que está dentro aí do contexto, né? Quais são os destinatários? Tópico 2. Então o destinatário no ponto 1 vai dizer a cidade de Éfeso. Então ela foi fundada em 1050 a.C., tornou o centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, que hoje é o atual país ali da Turquia, né? Então, Éfeso era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. A cidade era tão linda que a sua principal rua era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados, né? Era uma cidade considerada metrópole, com cerca de 50 mil habitantes, bastante gente ali em Éfeso, né? A cidade tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas
e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens. Então, uma cidade grande que vinha ali muito turistas, né, até por ser uma cidade portuária, muitos turistas a visitavam ali pela sua capacidade, pela sua beleza, né, e também pela sua religiosidade, né, que é o ponto 2 aí do tópico 2, que é a religiosidade em Éfeso. Então a cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, né, a deusa da fertilidade, que era um templo construído em mármore, né? Então a gente vê hoje em dia uma escada de mármore já é linda, né? Imagine um templo todo de mármore. Então a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam, né? Então a economia era muito agradável pelo fato de muitos turistas visitar a cidade, né? Por tudo que tinha e também por causa do templo ali da deusa Diana. Então sua maior fonte de renda ali do templo era o comércio de nichos de prata vendido no templo, né? Então para a gente ter uma base, era mais ou menos como uma Aparecida ali, né? Onde vende muitas argolinhas, muitos cordãozinhos, muitos quadros, muitos objetos ali da Aparecida, né? Então ali no templo de Diana também, né? De Artemis também era a mesma coisa. Vendiam muito nicho e isso fazia a economia de Éfeso gerar de uma forma muito positiva. Então era a razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, né? Então Paulo, em Atos capítulo 19, verso 28 e 29, ele disse lá, ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar, grande é Artemis de Efésios. Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto, né? Por quê? Porque Paulo vem agora pregando contra a idolatria, né? E isso causa um grande tumulto ali na cidade de Éfeso. Amém? Ponto 3, a igreja de Éfeso. Então Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos, né? Atos 20 e 21 vai dizer isso. Por isso, vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas, né? Então Paulo evangelizou ali a cidade por cerca de 3 anos. Então quando Paulo chegou em Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, né? Os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo, conforme Atos 19, do 5 ao 7. Né? Então Paulo evangelizou ali 3 anos, encontrou ali 12 discípulos e batizou a eles no batismo das águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Então, em seguida, Paulo evangelizou os judeus na sinagoga por um período aí de 3 meses, né? Atos 19, 8 vai nos confirmar essa informação. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, Paulo volta para os gentios pregando no salão alugado na escola de Tirano, conforme Atos 19, 9. Então, em Éfeso, Deus usou Paulo de uma forma tão grandiosa e poderosa que até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. É claro que nós sabemos, né, que não era questão ali dos lenços ou dos aventais em si, mas sim o poder de Deus, né, na realidade. Atos 19, 12 vai nos dizer isso, né? Paulo ali cheio do Espírito Santo, né? E até alguns objetos dele ali eram usados para expulsar demônios e curar os enfermos, né? Mas nós sabemos que o que curava de verdade, o que expulsava os demônios era o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Então, grandes líderes também passaram em Éfeso, né? Então, nós vamos ver lá em Atos 18, 24 ao 28, nós vamos ver ali Apolo,
que ministrou ali também, né, instruído por Priscila e Áquila. 1 Timóteo 1,3, nós vamos ver também Timóteo, né, que foi designado para pastorear na cidade. Ponto 4 do tópico 2, a saudação epistolar. Então, Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, né? No capítulo 1, no verso 2 de Efésios. Uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus, né? Graça de Deus, né? Ou seja, ali, salvos pela graça, né? Favor imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos da maioria gentílicas das muitas igrejas da Ásia, né? Então era uma carta destinada ali a todos que estavam em Éfeso. O propósito e mensagem. Tópico 3, o ponto 1, propósito. O propósito. Então, o propósito, aparentemente na epístola, não aborda nenhum problema específico, como em outras cartas de Paulo, né? Então, quando nós lemos aí a carta aos Efésios, nós não vamos ver nem Paulo tratando de nenhum problema específico, né? Como, por exemplo, a gente vê na carta aos Coríntios, né? Completamente diferente. Havia pontualidades, né? Idolatria, prostituição, entre outras coisas, na carta de Coríntios, né? Então, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões, né? Então, nós vamos ver algumas ênfases aí, onde Paulo vai tratar de algumas questões, né? Havia ali novos convertidos, que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistério e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso, né? Então, não por acaso o apóstolo Paulo mostra aqueles crentes em Cristo, que em Cristo, ou melhor, que Cristo está ao controle de todo o universo, né? Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo, né? O apóstolo, o passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e pela bebedeira, né? Mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Efésios 2, do 1 ao 10, né? Paulo vai dizer isso, que a imoralidade, as bebedeiras ali já não faziam mais parte dos irmãos, né? Então eles agora eram uma nova criatura diante de Cristo Jesus. Então destaque-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos, né? Então Paulo traz ali uma mensagem aos Efésios de unidade entre judeus e gentios, né? Não havia mais distinção, não havia mais separação. Era, como nós vamos ver mais para frente, era o corpo de Cristo, né? Então não havia mais divisão. Efésios capítulo 2, do verso 11 ao 13, vai dizer assim, ó: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, né? Então Paulo estava dizendo, não há mais separação, não há mais divisão, né? Vocês agora estão aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, sob esta premissa, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo, né? A mensagem,
no ponto 2. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas, né? A primeira é Jesus Cristo, a cabeça. A segunda é a igreja, o corpo, né? Então, a mensagem que Paulo leva aos Efésios é essa: Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, né? Cristo é o cabeça, nós vamos ver lá em Efésios 1, no capítulo 1, no verso 22, capítulo 4, verso 15, capítulo 5, verso 23. A igreja é o corpo. No capítulo 1, verso 23, no capítulo 4, verso 12, e no capítulo 5, verso 30. Então, assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos, né? Então, nós vamos ver aqui alguns eixos temáticos, né? Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. O quinto, um estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração, na intercessão no Espírito. E sexto, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Então, portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, teoria mais prática, né? Então, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, isso é o que Paulo mostrou tanto na teoria como na prática aos irmãos ali em Éfesos, né? Então ele traz uma teoria mais prática, né, de tudo que Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Amém? Então a conclusão diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Amém? Então nós vimos aí a lição 1, uma lição introdutória, que vai falar de uma forma bem resumida do que tudo aquilo que iremos ver nas próximas 12 lições. Amém? Que você possa ter entendido, que Deus abençoe, e qualquer dúvida ou qualquer pergunta é só me mandar aí por mensagem ou no grupo da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.